Soberano e eterno Deus, agradecemos, ó Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui e o Senhor estar presente em nosso meio. O Senhor tem sido o nosso tudo neste lugar. Continue com tuas mãos estendidas sobre este lugar, abençoando os teus filhos que entraram nestas portas. Eles vieram aqui com o objetivo de falar contigo e ouvir o Senhor falar. E nós te somos gratos, Pai, pela vida de cada um. Obrigado por nosso retorno. Mais uma vez eu agradeço poder estar aqui, pela viagem que fizemos. O Senhor nos guiou, nos levou e nos trouxe em segurança. Agora toma nós em tuas mãos mais uma vez, que possamos ser útil aqui, Pai, para ajudar teus filhos, para ser ajudado por ti também, pois eu preciso tanto quanto meus irmãos precisam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, nos encontramos aqui mais uma vez. E é tão bom quando a gente abre os olhos e vê pessoas que a gente ora, né? Estou vendo o Juliano ali, coração feliz de ver o irmão. Seu lugar, o senhor sabe onde é aqui. Não adianta fugir, porque o senhor faz parte da história desta igreja aqui. Deus abençoe nossos irmãos visitantes, sobrinho do irmão Arilson, né? Família bonita, né, irmã Veridiana? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Estamos aí agradecidos, né? Está ali ainda começando, né? Os primeiros passos e eu creio que vamos até o fim. Família do irmão Hamilton, né? A Zaira, Pieta, Júlia e o mais novo da turma lá. Deus abençoe a todos. Muito bem, irmãos, nós tivemos no encontro ali em Santa Terezinha do Itaipu, região metropolitana, eu creio, né, irmão Manair, de Foz do Iguaçu. Temos os encontros ali dos jovens e ministerial, né, com os pastores, agregando ali quanto a juventude aproveita, né, irmão Ezequiel? Os pastores debatem ali e a gente tem um bom tempo ali aprendendo uns com os outros. E creio que foi de grande valia para o irmão Ezequiel, a irmã Luísa, né, que nós levamos junto, a irmã Nayara, o irmão Vicente. E eu creio que, ontem estava falando com o irmão Adriano, e ele disse, pastor, o irmão Ezequiel voltou bem... como é que foi a palavra que ele usou? Como é que ele estava bem mais pensativo, refletindo nas coisas, do que ele viu lá, porque os jovens hoje precisam de Deus, mais, e precisam da nossa ajuda mais do que qualquer coisa que podemos fazer, porque o mundo está aí para abraçar eles, e se nós não apoiar, não abraçar, não incentivar, já é difícil, né? O inimigo trabalha, mesmo dentro de um lar cristão, o inimigo trabalha, imagina quando que a coisa pende demais, deixa as coisas de Deus de lado. Eu fico pensando, tem pais, irmão Paulinho, que não traz as crianças na igreja. O que vai ser, irmão Paulinho? Mocinha já, grande, rapazinho. Se eles refletissem esse hino aí e pensassem o que tem para os nossos jovens enfrentar, porque dentro de muito pouco tempo vai acontecer muita coisa ruim e muita coisa boa também. E nós queremos colher as boas. E para finalizar, as boas é a vinda do Senhor nos buscar. E as ruins, além de ficar aparentemente bom, mas leva o momento que a pessoa está na festa, está curtindo, é maravilhoso. E depois? E depois? Quando vier o fim, há dois caminhos só para ir. Não existe meio termo, não existe
purgatório, como a igreja romana inventou, uma doutrina, que a pessoa parte aqui, ele fica um tempo penando para pagar os pecados, depois ele é chamado para ir para o céu. Da onde tem isso? É 2 caminhos aqui. Você decide seu destino eterno aqui. Aqui vai depender do final. Então, será um grande dia para aqueles que forem e um dia muito terrível para aqueles que ficarem. Mas agora só basta vocês não deixarem escapar esta unção, essa coisa boa que vocês receberam, essa atmosfera, e cada vez aperfeiçoar mais nas coisas de Deus. Os jovens hoje são responsáveis para continuar esta mensagem se nós partirmos antes da vinda do Senhor. Nós vivemos nos rastros, sempre seguindo os rastros de alguém, né? E se houver um amanhã, nós estaremos do outro lado. E quem vai continuar são vocês, que vão continuar levando esta mensagem. Tá bom, meus irmãos? E levando ela do jeito que ela é, com humildade, com simplicidade, não inventando, mas trazendo a mensagem do jeito que ela é. Alguém pensa que tem que enfeitar a mensagem, porque precisa para o povo entender, irmão, o eleito ele já nasce de lá com uma predestinação grudada nele. E ele vai chegar e vai conhecer o que é para ele conhecer. Paulo chegou a citar, ninguém queira saber mais do que lhe convém saber. O que está levando a vaca para o brejo, muitas vezes, é querer saber mais do que convém. Se é para mim, Deus vai me dar. Se é para ti, Deus vai te dar. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês sigam nesse caminho, cada vez mais triunfante. Irmãos, eu estava no escritório e pensando, escutando os louvores, que Deus continue abençoando vocês ricamente dos louvores. O louvor cura, o louvor liberta, o louvor converte, fala com as pessoas, é uma pregação o louvor. E que Deus conserve vocês assim, debaixo dessa unção, dessa união, dessa atmosfera, que Deus está usando vocês. Eu tive uma experiência muito desagradável essa noite, e fiquei buscando o porquê daquilo, o porquê daquela situação que eu estava enfrentando. E quando eu pensava no escritório em sair aqui, fazer o que eu vou fazer agora, os irmãos cantaram esse hino, põe a mão no seu coração. Eu quero perguntar se alguém está com o coração apertado, algo, você não sabe o que é, assim dentro do coração, algo apertado, parece às vezes que vai parar, uma dor, sei lá, algo estranho. Há alguém aqui que está desse jeito? Irmão Celso? Tem mais alguém? Isso não é igreja Deus e Amor Universal que fica adivinhando, não. Isso aqui é o Espírito Santo. Eu tive que trocar de quarto essa noite para tentar dormir com aquele aperto no coração. E eu senti que você levante as mãos. Quem que está passando por isso? Levante a mão ao céu agora, nesta hora. A Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que o Senhor unja as suas mãos agora e você coloque no seu coração e diga, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Talvez esta dor seja a dor da saudade, seja no natural, uma veia trancada, algo, mas eu creio que talvez esse coração foi machucado, seu sentimento, talvez você está magoado por dentro, palavras, alguma coisa, mas é algo muito, muito ruim de um ser humano sentir. E nesta hora eu já começo a ficar bem. Começo a sentir a mão de Deus embaixo das minhas mãos. Sinta embaixo das suas mãos o Espírito Santo, a unção aí, tirando isso.
Respire o nome do Senhor Jesus Cristo nessa hora. Diga a Jesus, aleluia, Jesus. Pode fazer o teste para ver se não foi embora. Nayara, tem um hino que diz assim, não vou cantar, só o coro dele. Acho que é um dó maior, que diz assim, coração amigo, você precisa se reanimar, não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Aleluia! Coração amigo, irmãos estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Vamos ver se nós damos conta. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça tudo que ele te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te mandar fazer. Coração amigo, aleluia. Coração amigo, oh Deus. Você precisa se reanimar. Anima esse coração, anima ele. Chegou a hora de parar. Anima. Desperta que Deus quer falar contigo. Aleluia, irmão amigo. Coração amigo, oh, irmãos estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, você precisa se reanimar. Aleluia. E não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Graças a Deus. Coração amigo, irmãos estão orando por você. Aleluia. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Diga graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe ricamente. Eu não tinha visto a esposa do irmão Juliano tá ali também, né? Deus abençoe. Graças a Deus por tudo, né? Muito bem, irmãos. Comecei a ficar melhor agora. Já passou. Já passou, irmã Noemi. Se passa. Irmãos, nós temos alguns destaques aqui do encontro. Eu gosto de citar alguns destaques. E depois nós vamos palestrar aqui, falar um pouco. Se tratando de uma escola dominical, ela não é uma pregação. Ela vai abrangendo vários assuntos, em várias áreas. E como diz o irmão Adriano, às vezes parece assim que... ele disse um dia, pastor, nada, tudo que é pregado, você pode esperar que o resultado venha. Ou pode ter 5 pessoas no culto, 50, mas quando Deus fala, é para alguém tomar aquela palavra, né? Destaque do Conselhos do Pastor Royal. O Pastor Royal fez 50 anos de ministério. 50. Já pensou mais? O que eu não tenho de idade ainda, ele tem de ministério. Um homem que desbravou esse Brasil,
quando não se tinha nada de facilidade, a mensagem chegou. Hoje está todo mundo bem, Deus tem abençoado, mas na época era muito poucos, né? A mensagem chegou e então ali, através do pastor Joaquim, começou mesmo bombar através do rádio, enviar ministros, batizar com apostila, não tinha nem literaturas, muitos, alguma que outra datilografada ainda. Eu acho que o irmão Sabino deve ter pegado essa época das apostilas, alguma coisa assim, né? E então o pastor Real estava nessa época, né? Pastor Real, pastor Febrônio, mais tarde, uma turma mais antiga, né? Então ele completou 50 anos e o pastor Aguinaldo perguntou: pastor, que conselho o senhor daria para pastores hoje, né, que são um pouco mais jovens? E ele tomou a palavra e disse: nunca cobice a igreja de outro. E eu anotei que isso aqui vai para a minha vida. Nunca cobice a igreja do outro. Nunca queira ser o pastor fulano, pastor ciclano. Eu quero ser ele, eu quero ser igual a ele. Nunca faça isso. Nunca almeje riqueza, dinheiro. Deus sempre supre a necessidade. Isso aqui não é que um pastor não pode ser bem sucedido. Não, mas ele tem que saber qual o objetivo dele. Nós vamos ver dentro dessa mensagem, vamos falar sobre disputa, competição. Nunca almeje riqueza, dinheiro. Deus sempre supre a necessidade. Estava vendo essa mensagem, o anjo de Deus, peguei hoje pela manhã, o profeta desta era dizendo assim, ele perguntou quem tinha recebido o livro que eles tinham feito, o homem enviado de Deus, e ele disse: eu tenho vergonha de dizer isso, eu queria dar um para cada um de vocês, mas eu não tenho condição, eu sou um homem pobre. Está dizendo essa mensagem, o anjo de Deus, para o 52. Ele disse: eu queria poder dar a cada um de vocês um deles, o livro, né? Eu só queria poder, mas não posso. Eu não posso pagar, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu sou um homem pobre. E isso é verdade. Deus sabe que isso é verdade. Se eu pegasse o dinheiro que me foi oferecido, eu seria um multimilionário. Mas eu prefiro ser pobre e ter o favor com Deus do que a melhor casa que eu posso conseguir. Eu prefiro ter isso porque é o meu trabalho servir a Deus. E ele disse assim, que o ministro, olha isso aqui que é forte. Se você for enganar, se um ministro, 3 coisas, se ele for com engano, está arruinado. 3 coisas que um ministro pode ser enganado e ele está arruinado. A primeira coisa, irmão Sabino, é dinheiro. Primeira coisa, o profeta diz, parágrafo 53. Primeira coisa é dinheiro. Depois, mulheres e depois, popularidade. Hoje tem gente batendo numa coisa e caiu na outra. Batendo. Alguém disse, aquele lá é um grande homem. Eu disse, pois é, Deus abençoe ele. Eu não dou conta de ser como? Difamar, bater onde não precisa. Então, caiu com isso e o dinheiro. Enriquecendo. Está caído também, irmão. O profeta está dizendo 3 coisas. A primeira é dinheiro. A primeira. Depois mulheres. Depois popularidade. Porque o dinheiro, através do dinheiro, vem tudo isso. Tudo isso. Então o profeta diz que quando um pastor, um ministro cai nisso aí, ele está arruinado. E olha que eu creio na prosperidade, Juliano, e sou um homem próspero, dentro da minha porção. Mas o meu carro-chefe é a palavra. É pregar a palavra de Deus.
Veja. Ele disse: quando ele começa a pensar que é alguém, então está em seu caminho para fora. Quando ele começa a pensar que é alguém, ele está mais arruinado ainda. Então eu achei tremendo esses conselhos do pastor. Nunca, outro, né? Nunca queira, né? Nunca busque ser um dom a alguém. Sempre seja um dom a ninguém. Nunca tome ovelha do vizinho. É muito doído ver uma ovelha ser levada por outro. Já pensou? Desencabeçar uma ovelha? Porque funciona assim. Funciona assim. O de fora sempre é o mais cheiroso, mais arrumado, não está ali sofrendo contigo. Não é verdade? Quem sofre contigo? Eu fui ensinado, irmão, de uma maneira que eu louvo a Deus. Pelo meu pastor que eu tive. É muito doído ver a ovelha indo, desencabeçada por alguém. Agora, quando a ovelha escolhe, é outra coisa. Aí você tem que ter dignidade. Eu não supri. Se bem que só sabia que pela mensagem tem uma coisa que você pode ir do seu pastor ou uma outra, e essa muita gente não olha. Como o Adriano, se eu perguntar aqui para os meus diáconos, todos eles sabem. Você só vai e deixa um pastor por doutrina errada. Doutrina errada, o resto. Ele é um homem igual a qualquer um outro, ele está sujeito a falhas, ele fica nervoso, ele é um homem normal, ele oferece sacrifício por ele, Hamilton, como pelo povo. O que identifica um falso, o que é? São suas falhas ou a doutrina que ele prega? Seu ensinamento. Não, mas hoje eles não olham para isso. Eles querem olhar riqueza, isso, aquilo, igreja grande, e doutrina, taca-lhe ficha. Deixa a coisa andar. A música tem afundado, irmão. Eu estou na internet aqui falando. Música tem afundado. Pergunto, como o pastor está crescendo? A denominação também está crescendo, está falida. É questão de revelação. Quando o irmão Brana diz que as denominações estão falidas, alguém pensa, vai quebrar, vai afundar. Não, vai crescer mais. E essa é a falência deles, porque eles estão crescendo. É o contrário. A Bíblia chega a dizer que a sabedoria do mundo, o que é, irmão Rodrigo? É loucura para Deus. Nunca tome ovelha. Outro destaque agora é de um outro pastor, pastor Eliseu. Se o povo tivesse orado e não murmurado lá na saída, certamente a história seria outra. Orar para não murmurar. Que coisa, né? Tem mais alguns aqui? A noiva, essa aqui é outra. A noiva sofre a pressão e a perseguição, mas não passa pela grande tribulação. Vale a pena? Vale a pena servir a Deus? Sofre a pressão. Hoje a pressão está cada vez apertando mais. Colégios, seus filhos vão enfrentar dificuldade, mas o que está dentro deles, que guardou você, vai guardar eles também. Descansa, encomenda eles a Deus e diga, Senhor, está nas tuas mãos e Deus vai guardar eles. Lembra da mãe de Moisés? Ela teve que largar ele uma veridiana. Fez uma barquinha ali, uma arquinha, né, um berço, e tampou aquilo, largou na água, no meio dos jacarés, no meio de tudo. Deus guardando Moisés ali. Quando viu, né, as mulheres lá tomando banho lá, juntaram ele, levaram. O que virou? Vocês sabem da história. Deus guarda os nossos filhos no colégio, nossas filhas, como guardou Moisés lá, de não ser comido pelos crocodilos. Aleluia. Luz e trevas para Deus é a mesma coisa. No escuro, ninguém se esconde de Deus. Eu estou escondido aqui, pecando. Não, Senhor, Deus está vendo tudo.
Tem, irmão Jairo? Escuro, claro, é a mesma coisa. Nós não podemos ver no escuro, mas ele vê. Adão tinha a palavra, tinha o poder para mudar as coisas se precisasse. Por que ele não usou? Ele não usou porque não era preciso, estava tudo no lugar, porque Deus havia colocado tudo certinho. Por isso ele não precisou usar, mas se ele quisesse, ele podia. Adão queria voltar para o jardim, quando houve ali o pecado, e foi impedido, mas nós estamos voltando, porque o preço já foi pago, o plano de Deus já foi cumprido, e ficou um caminho para nós voltarmos de sangue. Aleluia! Quem prepara a noiva? A palavra é a vestimenta da noiva. Eu desejo saber o que ele quer e tenho que fazer. Moisés não se agitou quando os imitadores o desafiaram. Não se agitou. Por quê? Quem mandou os imitadores foi Faraó. Mas quem mandou Moisés foi Deus. Se agitar porque isso, aquilo, mas se Deus mandou, Deus é responsável. Se foi dado por homem, não é. Aí você fica nervoso. Aleluia. Temos que ter o cuidado de não levar o povo a murmurar, mas a calar, como Josué e Caleb. Após a morte de Moisés, Josué não viu mais a coluna, nem a nuvem, mas teve uma ordem: não se afaste deste livro, medita nele de dia e de noite. A coluna de fogo ficou dentro do tabernáculo, como entra em mim e em você, dentro desse tabernáculo. Oh, Deus amado. Davi nunca saiu falando: olha o que eu tenho feito, olha o que eu posso, olha eu matei isso, olha eu fiz aquilo. Ele disse assim: quando o problema surgiu, ele fez. Coisa tremenda. Alguns destaques ali. Quando o problema surgiu, ele fez. Amém? Vamos nos pôr em pé, ler a palavra e vamos meditar um pouco em um assunto que Deus nos deu. Foi anunciado qual a escritura? Mateus 11:11, né? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Jesus está falando isso. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Senhor, acrescente a tuas bênçãos a esta palavra. Assentai-vos. Veja, Jesus exaltando a João. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Já pensou, Jesus falou isso dele? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como explicar isso? Como explicar? Aí você vai para Lucas 24, ou melhor, 22, 24, a seguir, e vamos ler o que diz aqui: o maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Irmão, você já viu alguém brigando para ser o menor? Você nunca viu. Você nunca viu ninguém discutindo, eu e o irmão Adriano dizendo assim: não, eu sou menor, irmão Adriano. O irmão Adriano dizendo: não, senhor, eu sou menor. Eu e o irmão Vicente sentar e dizer: ó, irmão Vicente, eu sou menor. Não, eu sou. Não existe. O homem sempre quer ser o maior. Você nunca viu ninguém brigar para ser o menor.
Mas, irmãos, no reino dos céus é diferente do que o mundo é. Eu anotei aqui, ó. As coisas de Deus são na contramão, na lógica do mundo. Porque no mundo, o exaltado, o grande, ele é mesmo o maioral ali. Mas no reino dos céus é o contrário. No reino dos céus é totalmente ao contrário. O maior de todos se fez menor. Veja bem que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele se fez pequeno, foi baixando, chegou na cidade mais baixa que tinha, tomou o nome mais baixo que tinha, foi chamado de lacaio, lavador de pés, que era uma das coisas mais humilhantes que tinha na época. Ele foi chamado disso, lavador de pés. Lacaio, lavador de pés. Ele sendo o Criador de todas as coisas, e fez isso por mim e por você. Fez isso por nós. Mas isso no mundo é uma coisa, e no reino dos céus é outra. No reino dos céus, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu anotei aqui o que é melhor, ser exaltado por Deus ou pelo homem? João foi exaltado por Deus. Herodes e os outros foram exaltados pelo homem. Qual o fim deles? Agora veja, Jesus falou de João ser o maior, né? E João falou que ele cresça e eu diminua, reconhecendo a grandeza de Deus. Então aqui houve uma discussão entre os seguidores de Jesus. Diz assim: houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele, Jesus, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Qual é o maior? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Aleluia. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Você quer recompensa maior que essa? Estar sofrendo com Jesus? Estar caminhando com Jesus? E ele disse: eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Oh, Deus maravilhoso! Quem se humilha, Deus exalta. E quem se exalta, Deus humilha. Sejamos, pois, humildes. No livro de 2ª carta de Paulo a Coríntios, Paulo aqui chegou, irmãos, ele chegou defendendo a autoridade apostólica dele. Não ele se exaltando, mas a autoridade apostólica. Ele disse: eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Ele, perto dos outros, ele era humilde. Perto dos irmãos, ele era humilde. Mas ausente, ou seja, pregando por carta, eu sou ousado para convosco. Deixou isso aqui escrito para nós. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ele disse: olha, eu espero que se eu tiver que usar isso aqui, não seja eu.
Você pode julgar que isso aqui é o Paulo falando a carne, mas não é. E eu não quero que isso aí, eu não quero, irmão Rodrigo, ser entendido mal por vocês. Mas se eu ver alguma coisa errada, eu vou ter que falar ao ser presente mesmo. Daí ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortaleza? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso é ter unção na vida. Isso é ter autoridade. Nós somos colocados aqui para destruir fortalezas com a verdade. Porque nada se pode contra a verdade. Que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmão, nós estamos vivendo a era, irmão Sabino, do parecido. A Bíblia diz, irmão Hamilton, que nos últimos tempos, os espíritos seriam tão parecidos, que se possível enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Se possível for, porque nós estamos vivendo a hora do parecido. E só vai vencer isso, claro, primeiro aquele que foi eleito por Deus, mas não vai sofrer com tanta coisa, vai resistir isso aquele que tiver percepção profética. Caso contrário, ele está andando de qualquer jeito, aceitando qualquer tipo de música dentro da igreja, ele está escutando qualquer coisa e pensando que aquilo é Deus, e aquilo é somente parecido com aquilo que é de Deus. Oh Deus amado, um sinal que se deixa passar por alto. A Bíblia, o profeta diz que Ezequiel era o sinal de Deus para aquela hora. O sinal de Deus está sendo deixado passar por alto nesta hora que estamos vivendo, chama-se William Marron Branham. É o sinal que estamos no fim do tempo. É o sétimo mensageiro para a sétima era. E hoje a coisa ficou tão parecida que até mesmo os próprios dentro da mensagem estão achando um jeitinho para compactuar com o sistema e assim por diante. Alguns chegando até dizer que tem mais brilho a maneira deles pregar do que um pastor que lê a mensagem do profeta. E o que eu disse, a mensagem não tem brilho, na mensagem é luz. A mensagem é luz, não é brilho. Nem tudo que brilha é ouro. Pode ter uma mensagem bonita, mas é verdade aquilo? Ou é interpretação? Agora, se eu ler para vocês aqui, é verdade. Não é eu falando, é o profeta desta era falando. Aí você descansa. Amém? Aí ele segue dizendo assim, veja. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Aí aqui embaixo ele diz assim, porque, no 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Paulo disse. Veja bem, irmão Rodrigo, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Tem entendimento, tem revelação, entendimento aqui, revelação. Pessoas, eu tenho uma obra grande, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho, alguém disse para nós, eu posso, eu preencho todos os requisitos. Aleluia. Quem preenche requisitos? Aleluia.
Tomando a mensagem à flecha do livramento de Deus, o profeta diz assim: o tempo hoje é comprometedor. Isto é verdade. Você pinta os degraus de vermelho e observe, veja se seu vizinho não pintará os dele de vermelho. É claro, você usa um chapéuzinho redondo para ir à igreja, com uma pequena pena em cima dele. Hoje não tem mais isso, naquela época tinha. E observe que todas as mulheres irão à igreja com um chapéuzinho redondo e uma pena em cima dele, isto mesmo. Todas elas desejam parecer umas com as outras. Aí ele diz assim no parágrafo 27, é tempo de competição. Tempo de competir. Tempo de competição. Você sabe que é verdade. É tempo de competir. Ele diz, isso deveria ir para casa. Isto é correto? Ouçam, isto é verdade. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, eu não me importo se meus sapatos combinam com minha calça, ou se a minha calça combina com meu paletó. Eu quero é que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Esse é o tempo apropriado. Se você deseja combinar alguma coisa, combine com a experiência, com a de Paulo. Combine a sua experiência com a de Paulo. Amém? É isto que precisamos hoje. É de um tempo para combinar com a fé de Paulo na Bíblia. Esse é o nosso exemplo. Correto? Um verdadeiro tempo para combinar. Não tente combinar com seu vizinho. Combine com alguns santos da Bíblia. Vamos combinar com alguns santos da Bíblia. E eu estava pensando, nesta mensagem, irmão Adriano, a era de Éfeso, o profeta diz, falando sobre Paulo aqui, combinar com Paulo. Quem foi Paulo? Veja, diz aqui na era de Éfeso, aquela primeira igreja, ela não foi organizada por homens. Foi guiada pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande. Foi odiada, foi desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte. Porém foi fiel a Deus e permaneceu com o modelo original da palavra. Vamos ver? Vamos caminhando aqui. Agora, ele diz assim, se nós pudermos voltar ao princípio de Deus, nós vamos ver esse princípio perfeito de Deus e vamos julgar por meio daquela norma. E assim é assim que se faz. A igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual ao original do dia de Pentecostes. Irmãos, essa igreja, se você abrir sua Bíblia no livro de Atos, onde começam as primeiras conversões, eles foram uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles foram uma igreja que eles vendiam seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam com quem tinha necessidade, quem havia largado tudo para seguir Jesus. Aquilo durou não sei quantos anos, eles cuidando da igreja até a Romanas terminar com tudo. Mas veja bem, aqueles lá eu estou falando, mas nós estamos nessa igreja, temos que voltar para esta. Agora, aquela igreja, irmão Rodrigo, diz que eles vendiam os seus bens e repartiam. Hoje, vindicação de pastor abençoado, de igreja abençoada, não é vender os bens, não, é adquirir mais. Fazer castelos, fazer grandes igrejas. Qualquer um hoje precisa ter um recanto. Nada contra, se isso aí for Deus, que se você é um homem humilde, se Deus me der, mas que isso não seja a minha prioridade. Não, hoje para ser pastor vindicado, ele tem que ser rico. Caso contrário, ele é um fracassado. Porque pastor, meus irmãos que nos visitam, funciona assim, se o pastor compra um sítio, alguma coisa, compra uma casa, ele tá fora. E se ele anda de carro velho, ele é amaldiçoado, não é abençoado. É uma coisa terrível.
Mas nós temos que gritar dentro de nós: Senhor, mantém-me na porção, na minha porção. Se isso não for por orgulho, não for para competir, tudo bem, mas o que nós vemos é que muitas vezes há competição. Pastores se endividam para tentar ter uma igreja comparada com a do outro. Se endividam. Para que isso? Veja, então, podemos julgar como era aquela igreja. E a verdadeira igreja sempre se esforçará por ser igual ao original do dia do Pentecostes. A igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar ao que foi a primeira. E os mensageiros das igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus, procurarão se aproximar do que foi o apóstolo Paulo. Não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão os que mais se assemelharem a Paulo. Paulo estava livre de toda ligadura humana, completamente entregue a Deus, e somente declarava a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Veja quem era Paulo. Vamos comparar nossa experiência com alguns santos da Bíblia. Paulo estava livre de toda ligadura humana. Aí alguém diz assim: eu sou autônomo. Autônomo todos nós somos, agora autonomia não quer dizer rebeldia. Mombrano deixou uma mensagem titulada Uma Libertação Total. Ele disse: tenham seus encontros, os mais velhos ensinem os mais novos, treinem os mais novos, tenham um como que seja o vosso líder. Isso aí é perder a autonomia? Não, senhor, isso é humildade, de aprender, de saber que tem pessoas que Deus deu a mais. Não, eu sou autônomo. Autônomo, eu faço o que eu quero na minha igreja. Automaticamente, eu também faço o que eu quero, que tanto que seja santo e correto. Veja, e Paulo pregava somente a palavra. Paulo não pregava tonteria. Irmão, desculpa, deixa eu ler algo aqui para vocês. Veja, Paulo, ele foi um grande homem de Deus. E ele chegou e disse assim, ele teve uma visão de Deus. Segunda carta a Coríntios, capítulo 12, diz assim, 12 a seguir. Ele disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E ele estava falando dele mesmo. Falando dele mesmo. Ele não disse, fui eu, ele disse, eu conheço um homem. Olha a humildade, Hamilton, olha a humildade. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Não é lícito falar, o que ele viu lá. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ajuda nós, Senhor. Aleluia. Preocupação dele. Se tivesse mais tempo, se nós tivéssemos, os irmãos da mensagem conhecem essa linguagem, falar isso aqui, o denominacional não sabe nem o que nós estamos falando. Mas Paulo não podia falar aqui do que ele viu lá, porque não era para ele falar. Era nos dias da voz do sétimo, que ia trazer isso aqui, mostrar para nós como é o outro lado. Veja que, irmão Juliano, que preciosidade termos uma escola, temos um culto desse para nos alegrar. Isso aqui cura a depressão, isso aqui renova as forças, isso aqui restaura famílias, porque quando você se preocupa com as coisas de Deus, dá ouvido às coisas de Deus, Deus toma conta do seu lar, da sua família, dos seus negócios, da sua saúde. Oh Deus! Todos os mensageiros procurarão ser como Paulo, que somente pregava a palavra. Por quê? Porque era o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou ele falar isso. E aí ele segue dizendo assim,
Olha bem o que Deus faz com um homem que se rende a Ele. Esse eu pergunto, os mensageiros que são como Paulo inventarão doutrinas? Doutrinas fora da Bíblia? Fora da mensagem? Um parágrafo aqui, um parágrafo ali, e coisas que não é, Mombrando não deixou nem explicação daquilo, falou aquilo, é aquilo, não precisa interpretar aquilo. Não, mas eu vou mostrar, eu sou mestre. E a Bíblia diz, não queira ser mestre, porque amontoarão para si mais duro juízo. Duro juízo. Mas não, eu sou que nem Paulo, só que Paulo ficou quieto. Paulo viu realmente. Paulo contemplou as coisas do paraíso, e ele disse, eu não posso falar, mas agora eu tenho alguma coisinha a mais aqui, eu tenho que falar aquilo. E eu vou lá e faço uma pregação daquelas bonitas de 3, 4 horas, e aí o povo curte aquilo, anima o coração, que a emoção chega, daqui a pouco o povo começa a abrir os olhos, mas não é assim, para mim crer nisso eu tenho que largar isso, para mim crer nisso aí eu tenho que deixar isso aqui para trás. E aí eles vão ver, tem uma vaca pastando em cima da árvore. Tão bonito, tão parecido. Isso aí. Paulo viu, não falou e deixou avisado. Eu temo que após a minha partida entrarão no meio de vós lobos, devoradores que não pouparão o rebanho. Mas olha o que Deus fez com esse homem, gente. Não vai, eu vou ter que só ler, porque não vai dar para entrar ali. Mas nós estamos sendo abençoados, né? Deixa a coisa andar. Aí Paulo disse assim, eu faço isso para que ninguém cuide de mim mais do que convém e o de que me ouve. E para que não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse desse mal de mim, e ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, de boa vontade, não murmurando. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer ser poderoso? Quer ter o poder de Cristo na sua vida? Seja humilde. Seja humilde, Deus te exaltará. Veja, o Paulo pregava a palavra em poder e nenhum outro serviria. A gente tem que se basear no original. Assim como uma determinada espécie só pode gerar sua espécie, a igreja verdadeira sempre será a que procurar seguir os passos dos seus fundadores em Pentecostes. E seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era. Isto é simples e é maravilhoso, diz o profeta. Aleluia! Então nós estamos aqui ainda, falando do tempo de imitação. Então ele diz assim, eu não me importo se o meu sapato combina com o meu paletó. Ele disse, se nós tiver que ter alguma coisa para combinar com a experiência de Paulo. É isto que precisamos hoje, é de um tempo para combinar. Veja, não tente combinar com seu vizinho. Combine com alguns santos, se você é um santo, você crê que é? Haja como um, ande como um santo, se vista como um santo, fale como um santo, ore como um santo, creia como um santo, se vista como um santo, seja como um santo, viva como um santo, morra como um santo e vá para o céu como um santo. Aleluia! Graças a Deus, Espírito da verdade. Parágrafo 62. Ele diz assim que Deus está preocupado com as pequenas coisas, assim como com as grandes coisas. Ele diz, todos nós gostaríamos de ser um Billy Graham, mas nós todos gostaríamos de ser um Oral Roberts, mas nós não somos um Billy Graham e nem somos um Oral Roberts. Nós somos servos de Deus no campo em que Ele nos pôs. E não estou falando para o pastor somente, estou falando para você.
Você crê que Deus tem te colocado, predestinado para estar nesse lugar? Seja agradecido. Se Deus te fosse predestinado para estar no outro, você estaria lá, não estaria aqui. É simples. É simples a coisa. Veja, somos servos de Deus no campo em que Ele nos pôs. Estão vendo? Não importa quão pequeno seja ou quão grande, é exatamente o mesmo à vista de Deus. Alguém saiu de um pastor, irmão Vicente? Eu vou lá porque a música lá é melhor. Música melhor? O mais ritmo. É música melhor? Como assim música melhor? É mais ritmo. Ritmo mexe com a carne. Então a pessoa se alegra mais. Hinos de consolar crente. O que mais tem hoje é hino de consolar crente. Crente tem que ser consolado com a palavra, irmão. Não vou para lá. Foram. Deus tenha misericórdia. Abandonaram o pastor e foram. Igreja do lado de casa. Não vou falar o que aconteceu, os irmãos alguns sabem aqui. É muito perigoso, é arriscado. Um verdadeiro pastor não ameaça ninguém, não põe medo nas pessoas. Por isso não vou falar. Profetas com verdadeiro aponta Cristo. Eu estou apontando Cristo para você. Mas seja agradecido aonde Deus tem te colocado. E outra coisa, não somente agradecido, abrace a causa. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe, faça alguma coisa para o Senhor. Eu vendo essas moças tocando aqui, que maravilha. Comecei a rir sozinho ali dentro quando eu vejo solando esse hino que eles escutaram uma vez no encontro e estavam solando. E eu comecei a rir pensando na Nayara, desde pequenininha. Tocando. Um dia teve que pedir perdão para um irmão porque pegou o violão do irmão. O irmão brabeceu porque pegou o violão. É meu violão, não é para pegar. Gente, nós estamos aqui para servir a Deus. A igreja primitiva tinha tudo em comum, irmão, sabe? Tudo em comum. O irmão brabo, não, pegou meu violão, disse, minha filha, vai lá e peça perdão para o irmão. Ela foi lá, irmão, me perdoa, irmão. Eu não quero saber se você pegou o violão. Mas está aqui até hoje. Pela graça e pela misericórdia de Deus. E não é qualquer um para permanecer. Nós sabemos aqui que não é fácil. Bom, Wagner entrou ali e falou, ei, pastor, não é fácil, a gente treme a perna. Eu disse, se tivesse uma janela aqui, eu ia antes de subir na plataforma. Mas Deus tem nos dado graça para nós podermos estar aqui. Então não é mérito nenhum, é porque tem vocês para ouvir. Agora veja, todos querem ser Oral Roberts ou Billy Graham. O profeta diz, nós somos todos servos de Deus no campo em que Ele nos pôs, estão vendo? Não importa quão pequeno seja ou quão grande, é exatamente o mesmo à vista de Deus. Sempre o mesmo. Atue no lugar em que você está. Sempre é uma grande coisa servir ao Senhor. Prefiro ganhar, diz o profeta, parágrafo 64 da mensagem Espírito da Verdade. Eu prefiro ganhar ou ir e ter uma igreja com 50 pessoas na vontade de Deus do que 5.000 fora da vontade de Deus. Já pensou? 50 irmãos dentro da vontade de Deus é melhor que 5.000 fora. Deus pode fazer mais em 1 hora com um homem na sua vontade do que em 50 anos com um homem fora da sua vontade, entende? Ele anda tropeçando e cambaleando. É como atirar as cegas. Mas quando o homem está mesmo na vontade de Deus e conhece o seu chamado, ele deve permanecer ali. Permaneça no lugar onde Deus te colocou. Permaneça. Você faz um levantamento e veja como que Deus te trouxe. Como que Deus me trouxe? Forcei, atropelei? Não. Então Deus me ajude a permanecer. Veja. Aí o profeta diz assim, um homem que está fora da vontade, ele anda tropeçando. Pode ter 5.000 pessoas tropeçando. É como que se cambaleando. Tenta inventar coisa. Começa a pregar outras coisas que não deve. A música coloca um ritmo ali, enche a igreja. Uma multidão mista. Que Deus nos ajude, gente, a permanecer fiel a Ele.
Veja, agora a mensagem, mas o princípio não foi assim. Veja a gratidão de um homem como esse. Já vou encerrar, irmãos. Quando eu estava lendo isso aqui, Manael chegou, trouxe um café, nós ficamos ali fazendo o culto doméstico. Eu comecei a ler isso aqui, desceu uma gratidão tão grande no meu coração. O profeta, ele se alegrava com a vitória dos outros. Você deve se alegrar com a conquista dos outros. Tudo que eu falei aqui, sobre humildade, sobre não copiar, não está anulando uma pessoa que realmente tem o coração em Deus, e aquilo é sem mérito, sem exaltação, sem querer humilhar alguém. O que nós estamos falando é que muitas vezes isso aí está sendo influência. Porque o pastor fulano tem, eu tenho que ter. E os membros começam a ouvir demais. E eles começam a se inflamar com aquilo e entra um espírito de insatisfação dentro daquele lugar. É como uma mulher que ela vive um mundo, os irmãos não olham novela, mas uma pessoa que vive olhando a novela, vive no pé da televisão, rebenta sua família, os lar, porque ela quer aquela vida lá, que aquela mulher tem, enquanto que aquilo é uma ficção, fictício. E ela começa a tomar aquele espírito e ela começa a cobrar, querer mais do que o marido consegue, coitado, está ali batalhando e tal. O homem é a mesma coisa. Aquilo lá é uma mentira. Mas não comparando, mas por exemplo, a pessoa começa a ver o vizinho prosperar, você igual meu vizinho, de igreja. Você viu o pastor fulano comprou? Vou comprar também. Ó, está fazendo lá tal coisa, é almoço todo domingo. Ah, vou fazer também. Aquilo foi dado para ele, não para nós. Aquilo foi dado para o outro, o palácio lá para o outro, não é para mim. Eu tenho que ver, se Deus estiver para mim, eu não vou forçar, vai vir. Tanto que seja para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não para mim tornar um grande homem. Mas o que está acontecendo é disputa. Pastor com um salãozinho que cabe 20 pessoas, mas ao redor um patrimônio. Açude, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, casa campeira, não sei o quê. A igreja é para pregar a palavra. Depois disso, feche as portas, vão para os seus lares, vivam felizes, amem um ao outro. Mas o profeta se alegrava quando alguém conquistava. Você deve se alegrar. Eu muito mais. Ontem estive ali na construção do companheiro, agradecendo a Deus, brincando com a irmã Esther, vai ficar pequenininho lá dentro. Peguei uns baldes de pedra, feliz, agradecendo a Deus. Estive na casa do Moncelso, da Noemi, feliz. Que Deus, eu disse para o Hamilton, estava lá, eu disse assim, eles merecem muito mais que isso. Eu disse, eles merecem muito mais. Quantos anos, fiel, batalhando. Merece muito mais, Hamilton. Tem sido um esteio, um exemplo. E eu, como pastor, não vou ficar alegre de ver minhas ovelhinhas. Irmã Suzy, irmão Oséias. Eu olho para os dois naquele carro, eu digo, ó, passando os advogados ali. Feliz. Isso parece mesmo. E assim eu quero ver cada um de vocês prósperos. Cada um de vocês, Juliana, abençoado. Bom, Ronaldo, tua hora vai chegar também, fique descansado. Bom, Jairo, irmã Adriana, vai chegar a hora. Já está bem melhor do que estava. E um pastor vê as ovelhinhas gordinhas, crescendo, e dando lã, né, irmã Adriana? Faz parte. Feliz, Mórios, meu irmão abençoado com a sua família. Quando você vê alguém conquistar, diga graças a Deus por ele. Aquela gratidão sobe lá e vem para você. É como a pirâmide. Você está aqui, seu irmão está aqui. Você olha aqui, ele foi abençoado. Senhor, obrigado pelo meu irmão. Aquilo vai lá no trono da graça e aquilo desce para você. A bênção também. E o profeta diz, quando eu estive ali na casa do irmão Oral Roberts,
E ele havia caído e machucado a perna, e eu fui até a sua imensa e agradável casa ali, e eu não poderia ter recebido um tratamento melhor, como se fosse um anjo vindo do céu. Quando eu fui orar por ele estava com o joelho, e aquilo estava em uma condição terrível. E quando eu estava orando, as veias sanguíneas desceram e fizeram um enorme V em cima do seu joelho. E ele se levantou e saiu caminhando. Oral Roberts. O profeta orou por ele, levantou e saiu caminhando. Aleluia. Então olhei a sua casa, e como era linda, e boa, e enorme casa. Eu simplesmente chorei quando eu saí ali fora, e olhei para aquela imensa edificação, e eu falei quão lindo era tudo aquilo, tudo em bloco trino. E eu vi aquele espelho ali de mãos estendidas. Eu lembro que eu fui na casa do irmão Juliano, a esposa dele muito dócil, ainda não tinha essa benção aí, né? Eu disse assim, dentro de pouco tempo, vocês vão receber. Estava faltando isso. E eu lembro que eu entrei lá, ele foi me mostrar, ele é construtor, eu disse tudo no lugar, tudo certinho, né, mano? Eu disse, graças a Deus, conheci o irmão Juliano, meninão, rapaz, calção curto por aí. Hoje um homem abençoado. Deus deu um filho agora para ele, a esposa querida. Que Deus continue abençoando vocês. Mas veja, irmão Wagner, o profeta disse, eu saí ali, olhei aquela imensa edificação, era tudo bonito, em bloco trino, e aqueles espelhos de mãos estendidas, era algo que tinha lá, um espelho de mãos estendidas. E quando eu saí ali fora, eu olhei, eu nunca tinha visto nada assim em parte alguma do mundo. E eu pensei, ó Deus, grande Jeová, quão agradecido eu sou. Isto mostra a fé de um homem que realmente pode segurar em Deus e fazer algo assim. Como sou agradecido. Ele começou a agradecer. Então Satanás me disse. Quando você pensar algo de alguém, sabe que aquele pensamento não vem de Deus. Quando você pensar algo errado de alguém, não vem. Satanás me disse, ele não deve pensar muita coisa de você. E se ele for até a sua casa e vir uma pequena máquina de escrever colocada no fundo de um trailer, que classe de escritório será aquele? E eu disse, bem, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Isto é tudo. Passando momentos difíceis, sempre que vou responder qualquer carta, porque ele tinha um escritório no fundo de um trailer. E eu chorei porque eu havia acabado, irmão Adriano, de tirar um carro meu para fora. Tirei um carro para fora, abaixei uma mesa que o irmão Adriano fez para mim na minha garagem, da parede. Abaixei uma mesa, abaixei um banco, sentei ali com minhas literaturas, minha Bíblia, meu tablet. E eu disse, um dia talvez Deus me dá, talvez um dia Deus pode me dar um escritório dentro da minha casa. Mas enquanto isso sou agradecido, sou feliz pelo que eu tenho ali fora na garagem. O Adriano que fez ainda a mesa para mim. Mas vou dizer, nunca faltou alimento, não, nunca faltou e nunca vai faltar. E eu chorei porque eu vi isso aqui dessa maneira. Ele com o escritório nos fundos de casa, num trailer, e a sua vez está chegando também, logo, muito logo. E ele disse, eu estou fazendo o melhor que posso, passando momentos difíceis, sempre que eu vou responder qualquer carta, e eu olhei para cima e pensei, que coisa, eu com certeza detestaria ver aqueles irmãos indo até a minha residência e ver meu escritório. Mas então, enquanto eu estava ali de pé, aleluia, quando eu estava ali de pé falando isso, sem murmurar com certeza, algo dócil aconteceu. Eu nunca me esqueci disso, eu nunca me esqueci disto. Simplesmente a voz mais clara que eu já ouvi em minha vida, ele disse, mas eu sou a sua porção. Eu sou a sua porção, aleluia. Veja, e eu disse, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Você pode dizer obrigado nesta hora por sua casa?
Você pode dizer obrigado nesta hora por sua bicicleta, por seu carro. Você pode dizer obrigado nesta hora por uma maneira que Deus deu de você vir na igreja. Você pode dizer obrigado por sua roupa, por seu sapato, pela pasta de dente que você escova os dentes. Veja, Ele é a sua porção. Veja, obrigado, Senhor. E eu alegremente tomarei por esse lado, porque eu não posso ter uma mentalidade para pregar uma radiotransmissão mundial como o irmão Oral Roberts e as milhares de almas que ele alcança, mas em minha humilde maneira, se tu simplesmente me ajudares e fores a minha porção, eu te seguirei. E seja para onde tu me guiares, então eu farei tudo, eu farei dessa maneira, porque nós temos que ter as pedrinhas pequenas para encaixar as grandes pedras. Seja agradecido. Deus te abençoe nesta hora. Seja agradecido. Não entre em competição. Agradeça a Deus. A sua bênção está em agradecer a Deus, ser agradecido e as demais, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Mandar um abraço aqui à irmã Janete Diniz, que está em Londres, pastor Sérgio Lino na Inglaterra, o irmão Júnior, Gislaine, irmã Zilda, irmão Alcemir, o irmão João Carlos, está lá em Itá, Santa Catarina. Estamos esperando uma visita dele aqui. Manda um abraço para vocês todos. Irmã Maria de Moura, a irmã Mari Cruz, a irmã do irmão Arilson, né? Deus abençoe. E a irmã Maristela Oliveira, seja abençoado. Estamos orando por sua filha, minha preciosa irmã. Irmãos, espero que Deus tenha ajudado cada um de vocês. E permaneça na palavra. Continue vindo, continue buscando a Deus. Que Deus vai te abençoar ricamente, aqui e do outro lado. Amém? Graças a Deus por tudo.